E aí galera, professor Andreas na área, voltei para mais uma aula aqui, povo. Só para relembrar, a gente vai fazer aula agora de diagrama de fase. Se você não viu a última aula, você tem que ir lá, não pode ver essa aula aqui não. Dá um pause, vai lá assistir a nossa última aula, nossa terceira aula da semana e depois volta para cá. Show? Beleza, o que a gente está vendo? Diagrama de fase. Diagrama de fase é um gráfico que você bate o olho e você já sabe qual que é o estado da matéria numa temperatura bem específica e numa pressão bem específica. E nós vimos, inclusive, que este tipo de gráfico aqui, ó, eu tenho pressão, eu tenho temperatura e nós vimos esse tipo de gráfico aqui. A grande maioria das substâncias tem esse tipo de gráfico aí, beleza? O que eu vou te falar de novidade? Eu vou resolver as questões que eu te mandei na aula passada. Não se turbe o vosso coração, mas antes de resolver essas questões, eu queria só te mostrar uma coisinha. Que a água, povo, ele tem um tipo de gráfico, um tiquinhozinho, tiquinho diferente. Então, o gráfico da água você tem que saber reconhecer, bater o olho, bum, e saber reconhecer que este é o gráfico da água. A água, ela tem um gráficozinho, vou até desenhar aqui. Quanto mais eu desenho e interajo com o conteúdo, mais eu internalizo ele. Então, desenha aí também, tá? E a água vai ser assim, ó. Notou a diferença desses dois caras aqui? Pois é, a água tem algumas propriedades interessantes. Uma delas, a gente já conversou aqui, que é comportamento anômalo da água. Lembra disso? O que é o comportamento anômalo da água? Quer dizer que de 0 a 4 graus, ó, vou até escrever aqui, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, quando eu esquento a água, ao invés dela se expandir, assim como a grande maioria das coisas faz, ela se contrai. Ah, professor, eu lembro que você falou lá que, por exemplo, o lago, ele congela só a superfície, né? Não congela o lago por inteiro. A gente vai lá pro Alasca, por exemplo, o lago congela só a superfície por causa desse comportamento anômalo, né? Desse comportamento estranho. Exatamente. Se eu esfriar a água de 4 para 0, ao invés dela se contrair, ela vai se expandir. Beleza? Então, a água tem uns comportamentos meio legais aí, meio estranhos. O que a gente faz? Então, o gráfico da água, ele é um pouquinho diferente por causa disso. O que essa curvinha ser voltada para cá traz de diferença para a água? Se liga, uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó. Imagine que eu pego um cubo de gelo. Peguei lá o cubo de gelo e eu vou pressionar esse gelo. Pega o cubo de gelo e ó, pressiona. Você pode fazer em casa isso aí, não precisa fazer esse efeito sonoro todo que eu fiz. É só pegar e... foi? Mas se você quiser ser tipo Goku, você... vai lá. E daí quando você fizer isso, você vai manter a temperatura constante do gelo e vai aumentar a pressão. E quando isso acontecer, povo, ó, quando você aumenta a pressão, você faz com que a água passe do estado sólido para o estado líquido. Você consegue derreter gelo, ó, fundir gelo sem mexer na temperatura. Essa curvinha para cá, ela vai te falar isso aí. Então, ó, tá aqui o gráfico da água, serve a mesma coisa que você aprendeu na aula passada, serve para cá, cara. Então, a água aqui vai estar no estado sólido, a água aqui no meio vai estar no estado líquido, a água aqui vai estar no estado vapor, né? Lembrando, água aqui, gás, não existe gás água, professor. Então aqui só vai ter gás hidrogênio e gás oxigênio. Aqui continua sendo o ponto triplo da água. Professor, o que é o ponto triplo mesmo? Coexistem os três estados. Olha só, coexistem os três estados. E o PC, que é o ponto crítico, é a temperatura máxima ali que a água consegue chegar no estado vapor. Beleza? Tá, prof. Então, ó, tá aqui. Sólido, líquido, vapor, e a água tem essa perninha para cá que diz que se eu pressionar a água no estado sólido, ela vira líquido. Esta linha é chamada de linha de fusão, essa aqui de vaporização e essa de sublimação, certo? Lembrando disso ou sabendo disso, vamos lá resolver aquelas questõezinhas que eu te passei. Porque, embora eu tenha deixado para esta aula o gráfico da água, já caiu nas questões questões sobre esse gráfico aqui, mas era questão que era mais de interpretação, então dá para você resolver. Primeira questão é a questão 2 do praticando. Vamos lá, povo. A questão fala o seguinte:
Uma das substâncias mais importantes para os seres vivos, a água, está oferecendo preocupação, pois está ameaçada de diminuição na natureza. Ai meu Deus! Onde pode ser encontrado no estado sólido, líquido e vapor? Tendo como referência a água, analise as afirmativas abaixo, indicando se é verdadeira ou se é falsa. Beleza, vamos lá. Para que ocorra a mudança do estado físico da água, a pressão constante. Povo, pressão constante. Tá, sua temperatura permanecerá constante e ocorrerá troca de calor com o ambiente. O que você acha disso aí? Ele está falando o seguinte, se a pressão for constante, quer dizer que para a água mudar de estado, a temperatura vai permanecer constante enquanto ela está trocando de calor com outras coisas. Sucesso, né? É isso que a gente aprendeu lá no Quimoleza, lá no calor latente. Quer dizer que enquanto eu estou cedendo calor, a água chega a 100 graus. Por exemplo, a água chegou a 100. Estou cedendo calor. Esse calor ele vai ser responsável por fazer a água vaporizar, ebulir. Confere? Não varia a temperatura. Então, quando a pressão for constante, a temperatura de mudança de fase também é constante. Beleza. 2. Essa que está verdadeira. Para que ocorra a evaporação da água do suor da nossa pele, deve ocorrer a absorção de energia pelo nosso corpo. O que você acha disso? Ó, um exemplo do nosso cotidiano que tem a ver com isso aqui. Se você toma banho, galera do Nordeste aí que faz isso bastante. Ó, você toma banho. E daí você sai do banho e vai pra frente do ventilador. Nossa, melhor coisa, cara. Tá aquele calorzão de matar, assim. E daí você toma banho e vai pra frente do ventilador, você sente... Chega uns calafrios, né? Por quê? Porque quando você coloca o ventilador na tua frente, você faz a água que tá ali vaporizar mais fácil. E toda vez que ela vaporiza, ela rouba um calorzinho de você, né? Daí você sente frio, um friozinho, sacou? Esse roubar calorzinho de você, roubar a energia de você, você perde calor e a sensação de frio. Então, essa aqui tá errada, por quê? Porque deve ocorrer a absorção de energia pela água e não pelo nosso corpo. Sucesso? E a terceira, para que certa quantidade de água entre em ebulição, 100 graus no caso, a pressão da nível do mar, a temperatura ambiente é necessário que seja diminuída a pressão sobre ela. Vou ler de novo. Para que certa quantidade de água entre em ebulição. Tá, prof. A temperatura ambiente é necessário que seja diminuída a pressão sobre ela. Povo, quanto maior a pressão, maior temperatura de ebulição. Lembra que a gente falou da panela de pressão? Essa é a ideia. Quanto menor pressão, menor a temperatura de ebulição. E eu quero que a água ferva na temperatura que ela tiver aqui agora. O que eu faço? Eu diminuo a pressão. Fechou? Eu diminuindo a pressão, eu faço com que ela ferva. Sucesso? Beleza? Detalhe, para a água ferver, a nível do mar tem que estar a 100 graus. Show! Só que eu posso fazer a água ferver numa temperatura que não é quente. Tipo assim, a 20 graus, consigo. É só mexer na pressão. Tudo bem? Beleza, então fica VFV, VFV, letra C. Show! Primeira questão resolvida. A segunda questão foi absurdamente fácil. Foi absurdamente fácil. Questão 4 do praticando. O gráfico a seguir indica esquematicamente o diagrama de pressão da água em função da sua temperatura θ. As correspondentes fases do estado de agregação da água indicadas pelas regiões assinaladas na figura são... Povo, região 1, região 2, região 3. Essa aí não tem mistério, vai? Bum. Região 1, estado sólido. Região 2, estado líquido. Região 3, estado vapor. Show? Então, ó, estado sólido, líquido, vapor. Letra B de Baiacu é a resposta. Sucesso tá aí? Tranquilo? Tá. Mais uma. Passei mais uma, né? Também suave demais. Só que calma, vamos interpretar certinho, tá? O gráfico a seguir representa o diagrama de fases de uma determinada substância. Questão 6 do praticando. Julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Povo, vamos lá. Cuidado, cuidado agora. Eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto A e ponto B no gráfico. Tem no teu livro, dá uma olhada no teu livro nisso aí. Fala o seguinte, se um segmento de reta for graficamente representado no diagrama, então você vai desenhar uma retinha lá, ligando os pontos 1 e 3. Então, liga os pontos 1 e 3 numa reta, tá? Os pontos pertencentes a esse segmento de reta representam a sublimação. Os pontos pertencentes a esse segmento de reta representam a sublimação. Do jeito que eu interpreto essa questão,
Ó, eu vou desenhar aqui os 3 pontinhos. Primeiro, não é sublimação porque passa do estado sólido para o estado líquido e depois para o estado vapor. Show? Segundo, quando ele fala os pontos pertencentes a esse segmento de reta representam sublimação? Não, cada ponto representa uma coisa, né? Então, eu ficaria ali com o pé atrás de marcar certo isso aí de qualquer maneira. Tá errado, completamente errado. Agora, se um segmento de reta for graficamente representado no diagrama, ligando os pontos 1 a 2. 1 a 2, liguei 1 a 2. Os pontos pertencentes a esse segmento de reta representam uma fusão. Ó, a reta representa uma fusão, né? Agora, cada ponto vai representar uma coisa diferente. Aqui, um pontinho no 1 representa que ele está no estado sólido, não está fundindo. Pontinho 2 representa que está no estado líquido, não está fundindo, tá? Então, a 2 considerarei como falsa. Beleza? Tá. Se a substância representada pelo gráfico, pelo diagrama de fase, for comprimida a temperatura constante no ponto 3, a substância passará do estado gasoso para o líquido. Ó, do estado gasoso para o líquido. O que você acha disso? De novo, questão de interpretação, povo, da margem, tá? Dependendo do vestibular, até poderia considerar como correto. Eu vou considerar como errado, por quê? Porque se eu comprimir algo do ponto 3, quer dizer que a pressão vai aumentar. Vai passar para o estado líquido? Vai. Só que no ponto 3, ele estava no estado vapor, né? A partir de agora, vamos falar as palavrinhas certinho. Então, do estado gasoso para o estado líquido? Não, do estado vapor para o estado líquido. Fechou? Eu consideraria como errado. E a 4, o ponto A representa o ponto tríplice, show, e o ponto B, o ponto crítico. Ponto A é o ponto triplo, ou ponto tríplice, tanto faz, coexistência dos 3 estados, e o ponto B, o ponto crítico. Sucesso? Beleza? Então, verdadeiro só a número 4. Beleza. Daí, povo, ó, a água ser esse gráfico aqui, ele traz algumas consequências. Olhe pra cá, que legal essa parada aqui, meu. Primeira consequência é o seguinte, tem um experimento que a gente faz, que é o efeito Tyndall. Tyndall, é tipo campanha mesmo. Tyndall. Efeito Tyndall é o seguinte, você pode fazer em casa se você quiser também. Você faz um blocão de gelo, então quando você estiver lá degelando a tua geladeira, né? Tirando o gelo lá de dentro, se você não tiver aquela geladeira que faz tudo automático, obviamente, ó, você faz um blocão de gelo. E daí você coloca um barbante, pode ser um... Sabe? Limpar os dentes, palitar os dentes, enfim, fio dental, lembrei? Pode ser um fio dental. Você coloca um fio dental, 2 garrafas PET cheias amarradas e só coloca o fio dental em cima do bloco de gelo. Olha só o que vai acontecer, mano. Quando você colocar isso aqui, esse fiozinho vai passar aqui, ó. E vai cair e o gelo não vai se partir em 2. Professor, você tá de magia aí pro meu lado. Não é, cara. Faça isso em casa se você quiser. O gelo ele não se parte em 2, você não consegue tirar. Mas o fiozinho ele passa pelo gelo. Por quê, prof? É isso aqui, ó. Se eu pego esse gelo e faço uma pressão... Por que eu peguei um fio dental? Porque ele é bem fininho. E quanto menor a área de contato, maior a pressão. Então, ó, se eu pego o fiozinho e aumento a pressão naquele ponto o gelo passará a ser líquido. Sério, prof? Daí, quando o fiozinho passou por aquele ponto, ele congela de novo. E o fiozinho vai lá, passando. Daí, descongela, congela, descongela, congela, descongela, congela. E o gelo não se partiu em 2. Sucesso? Efeito Tyndall. Isso é o mesmo efeito do patins no gelo. Você vai ficar de cara agora, mas a patinação no gelo ele funciona assim. Por isso que você não tem as 4 rodinhas lá no gelo. Você tem uma parada super afiada. Por quê? Porque quanto maior a pressão, quanto menor a área de contato, maior a pressão. E você aumentando a pressão, você faz aquele gelinho que você está em cima patinando derreter. Sacou? Só derrete aquela partezinha que você está com patins em cima. Daí depois congela, depois derrete, congela, derrete, congela. E fica assim até você sair da pista de patinação. Tudo bem? Esse é o efeito Tyndall. Beleza? E outro efeito muito legal, inclusive, é o efeito de sobrefusão. Só para fechar esse capítulo, o efeito de sobrefusão é esse efeito aqui. Se você digitar na internet lá, digita no YouTube, congelamento instantâneo.
Vai lá, digita lá, doideira, congelamento instantâneo. O que vai acontecer? Você, às vezes, você pode deixar água para congelar lá no congelador e deixa em equilíbrio, não mexe, deixa lá. Só que a temperatura de fusão da água, a temperatura de congelamento da água, na verdade, é 0 grau. Só que ela vai ali e às vezes acontece dela passar o 0 grau, vai para, sei lá, menos 3 graus. Só que ela não virou gelo ainda, está no estado ali que não é um estado estável, é totalmente instável, então por isso não pode mexer. E ela chega a menos 3, menos 4 e não congelou, não virou gelo ainda. Daí acontece, quando você vai lá, devagarinho, você pega devagarinho, bem devagarinho. E ó, coloca aqui na mesa e faz assim, ó. Puff. Quando você fizer isso aqui, puff, que você mexe no estado de equilíbrio que não era estável, o que vai acontecer? Aquela água, instantaneamente, ela começa a fazer esse efeito aqui, ó. Daí congela. Mano, é muito legal. Acontece com suco? Acontece. Acontece com cerveja, pra quem bebe aí? Acontece. Acontece com água? Também. Faça com água, né? Enfim, fica a dica aí, é o estado de sobrefusão. O gráfico específico para esse estado é isso aqui, ó. Que ele passa da temperatura de congelamento e daí você mexe, dá um tranquinho a mais ali, ele se esperta, ó, tem que congelar. Daí ele congela. Instantaneamente. E você vê o negócio acontecendo. Você fala, não, isso aqui é legal, velho. Enfim, então fechou. Povo, esse é o capítulo de diagrama de fase. Acabou, é só isso. Sem conta, professor. Sem conta. Ah, obrigado aí, bro. Então resolve tudo. Se não tem conta, quer dizer que você vai resolver tudo em, sei lá, meia hora você resolve o capítulo inteiro. Então faça, tá? Faça. Fica a dica aí pra você. Beleza, povo? Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!